Então, boa tarde a todos. Meu nome é Michele Vaz, sou estudante de pós-doutorado do Departamento de Fisiologia e Farmacologia aqui da UF. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês, junto aos meus colegas, que fazem parte da equipe do REDCap UF, a plataforma REDCap, que é basicamente uma plataforma de colaboração internacional de captura de dados, chamada Research Electronic Data Capture. Então, o REDCap é uma plataforma que tem como objetivo gerenciar os dados de forma segura, eficaz, versátil, que você tem, então, essa coleta e gestão de dados em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa infraestrutura, ela pode ser utilizada tanto em pesquisas básicas, quanto em pesquisas clínicas, pesquisas do tipo translacionais, também grandes quantidades de estudos de saúde global, de dados, e qualidade de projetos operacionais também pode ser utilizada. Então, é uma plataforma que gerencia todos esses dados de uma maneira mais versátil e segura. Historicamente, a plataforma foi desenvolvida na Universidade de Vanderbilt, em 2004, por um grupo de cientistas que, a partir dessa data, disponibilizou o uso do REDCap, do software, internacionalmente, de forma gratuita, desde que você tivesse uma equipe e a condição tecnológica necessária para esse gerenciamento de dados. Então, em 2006, o REDCap consórcio é disponibilizado em larga escala, essa ferramenta, então, mundialmente. E, em 2011, ela chega ao Brasil, através de um cientista que morava fora na época, e ela chega através de São Paulo. Evolutivamente, em 2017, é formado, então, um consórcio REDCap Brasil, que hoje é responsável pela representação oficial do sistema aqui no nosso país. A plataforma REDCap já está distribuída nos 6 continentes. O software REDCap hoje já é utilizado nos 6 continentes, em diversas instituições, mais de 8.200 instituições, em mais de 164 países. A gente já tem um número importante de projetos e usuários e citações dessa plataforma nos artigos. Então, já está sendo bem introduzida em todo o mundo. O REDCap, então, é um software, uma ferramenta, que, como eu falei para vocês, a partir de 2017 é formada por uma rede de colaboração de pesquisadores, tanto no Brasil quanto no exterior, e é formado por centros ou instituições que têm essa capacidade tecnológica e tem esses grupos também que dão suporte aos usuários. Então, ela pode ser tanto uma universidade, quanto um hospital, quanto um centro de pesquisa. E, em 2024, a partir de fevereiro, o REDCap é, então, introduzido aqui na nossa instituição, na UF, e hoje ela tem aproximadamente ali 72 usuários, agora um pouquinho mais, mas então a gente está em torno de 72 usuários nesse momento aqui na nossa instituição. No Brasil, esses dados eles são continuamente modificados. Se nós entrarmos dentro da plataforma do Brasil, o tempo inteiro ela sofre modificações. Atualmente, a gente está em torno de 534 instituições do Brasil que estão utilizando a plataforma REDCap nos diversos estados, né? Muito localizado aqui na região sul e sudeste, mas a gente já tem espalhado por diversos estados do Brasil. Nessa plataforma, esse gerenciamento de dados, ele deveria ser feito de uma forma bem planejada, para que você tenha melhor aproveitamento do software REDCap. Então, é importante, antes da utilização, que você tenha um planejamento, que você defina, então, os dados que serão coletados, como será organizado e documentado esses dados dentro da plataforma, considerar taxonomias, as nomenclaturas que vão ser utilizadas, que já estão disponíveis dentro da plataforma, que você pode, então, utilizar e monitorar através dessas taxonomias e disponibilizar para o uso dentro da sua pesquisa. É importante também verificar como será a aquisição desses dados, então todo o planejamento, o método de coleta, se a coleta vai ser online, se a coleta vai ser offline, qual que é o desenho do projeto, qual é o tipo de cronograma, fluxos e requisitos que vão ser disponibilizados dentro do projeto. O monitoramento dos dados, né, como que vai ser feita a qualidade, o monitoramento nesse tempo real desses dados, a integridade, segurança e privacidade, tudo isso deve ser planejado e monitorado através da plataforma, e a análise final dos dados, qual que é o plano de análise desses dados,
e como será a visualização, os insights, as descobertas resultantes de todo o estudo. Os benefícios da plataforma, então, ela pode ser coletada, esses dados eles podem ser coletados a partir de computador, tablet, smartphone, não necessariamente tem que estar de forma online, o coletador, né, o pesquisador pode estar coletando esses dados de forma offline também. Ele tem maior segurança dos dados, então você consegue visualizar modificações dos dados, por exemplo, que foram coletados em tempo real, e consegue também visualizar quem que fez esse tipo de modificação, quando foi, consegue ter esse controle, então, e seguir esse ajuste ao longo da coleta de dados. Ela tem uma maior facilidade de uso, maior flexibilidade, por essa disponibilidade de utilizar em qualquer tipo de dispositivo, e você pode ter esse acesso remoto de diversos centros, você pode estar conectado a diversos centros de pesquisa também, e, então, acessar o projeto de pesquisa específico para aquele determinado centro a qualquer momento. Ela também vem de encontro às normas de Comissão Nacional e Ética em Pesquisa, CONEP. Então, ela garante o acesso restrito, a confidencialidade das informações, ela possibilita esse recurso audiovisual, então é possível você ter algum tipo de recurso audiovisual disponibilizado ali, por exemplo, numa coleta de dados com o paciente, você pode ter um áudio explicativo de como irá acontecer aquela coleta, ou até mesmo quando for utilizar um termo de consentimento, você pode ter disponibilizado ali um vídeo explicativo ou um áudio explicativo durante essa coleta. Ela atende às normas vigentes, éticas, não só nacionais, como internacionais também, em grande parte dos casos, e permite o envio individualizado de um link. Então, se você tem interesse em individualizar o tipo de coleta ou o link para aquele determinado paciente ou para aquela participante da pesquisa, aquele voluntário da pesquisa, você tem essa possibilidade de enviar esse link de forma individualizada. Vai possibilitar o acesso a esse documento do participante através desse link, que vai diretamente para o e-mail dele, então só ele vai poder acessar o link, e garante o armazenamento seguro dessas informações a partir daí. Então, inicialmente, você, após desenhar o seu estudo e ter todo o planejamento necessário para o início desse estudo, você pode, então, inserir os primeiros formulários, fazer os primeiros surveys, inserir os primeiros datas de pesquisa, né, as primeiras informações de pesquisa dentro dos seus formulários. Em seguida, você pode fazer como é que vai acontecer esse gerenciamento de fluxo dentro do REDCap, quem serão os usuários, qual o nível de hierarquia de cada usuário, o que ele vai ter acesso, o que ele não vai ter acesso dentro da plataforma. Então, você pode fazer esses direitos e hierarquias dos usuários dentro da plataforma, controlar esses acessos, disponibilizar um calendário que todos podem ter acesso e podem acessar e ser lembrados, inclusive, de uma determinada etapa da pesquisa. Além disso, a gente pode visualizar esses dados a todo momento, em tempo real, como está sendo coletado, de que forma ele vai ser visualizado, e a gente pode importar e exportar relatórios da pesquisa também a qualquer momento. Então, como a gente conversou um pouco anteriormente, esse desenho de banco de dados é muito importante, que uma vez que você coloca todos esses dados ali dentro e coloca em produção, você pode modificar, mas você vai precisar de uma autorização prévia para esse tipo de modificação. Então, é importante a gente planejar bem o tipo de estudo, como é que ele vai ocorrer em todas as etapas do projeto. Então, no desenho entra desde a pergunta de pesquisa, as métricas e os desfechos do estudo, o que é necessário para aquele tipo de desenho de estudo, a população que vai ser elegível, se ele é um estudo multicêntrico ou unicêntrico, se você vai ter colaboradores ou não. A equipe de pesquisa, quem vai ser o pesquisador principal, que geralmente é o coordenador do projeto, ou o coordenador do laboratório, o PA. O gerente de dados, que normalmente vai ter um pouquinho mais de acesso do que os usuários coletadores de dados, por exemplo. E aí também os estatísticos, que vão, por exemplo, acessar somente a parte dos dados finais em si para fazer as análises. Então, é possível você fazer esse tipo de diferenciação e hierarquia. A coleta e gerenciamento de dados, você vai determinar desde fonte, o formato desses dados, se vai ser offline ou online, o tipo, se vai ser através de e-mail, de telefonema, se vai ser presencialmente, os recursos que vai ser utilizados, você pode, inclusive, fazer um link dos prontuários de paciente dentro da área hospitalar, junto com o REDCap, isso também é possível.
gravar entrevistas, responder os surveys através de links ou automaticamente ali durante o processo da coleta, e também pode anexar exames em caso de pesquisa clínica. Monitoramento, então, a qualidade dos dados, os relatórios e os dashboards. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, mas é possível a gente desenvolver um dashboard, ficar acompanhando as principais variáveis todos os dias, em tempo real, de como está andando o processo de pesquisa, esse plano de análise e a reprodutibilidade e transparência dos dados. Então, o acesso vai normalmente do nível mais avançado, que é o gestor e desenvolvedor do banco de dados, e aí a gente tem níveis mais intermediários, que seria basicamente o gerente de dados e o coordenador de cada etapa, e o nível básico, que vai ter acesso somente à coleta de dados e não vai, normalmente, saber dados que tenham aspectos mais restritos ou que não devam ser de ampla divulgação propriamente dita. Aqui é um exemplo de dashboard, então é possível criar uma web page dentro, é possível também modificá-la, editar da forma de sua preferência, então você pode visualizar esses dados agregados, colocar tabelas, colocar gráficos, pode disponibilizar essa web page de modo público, isso também é possível dentro da plataforma, você pode enviar um link dessa web page e também pode baixar como um arquivo PDF para, por exemplo, colocar exposto em algum local e acompanhar esses dados em tempo real todos os dias, conforme você vai abrindo a web page, ele vai automaticamente se atualizando. Através dessa plataforma de gerenciamento de dados, do REDCap, é possível também fazer a randomização de dados em pesquisas clínicas, isso é um dado normalmente utilizado nesse tipo de pesquisa. Então, a gente pode fazer 3 tipos de randomização dentro da plataforma. A randomização simples, onde cada indivíduo é randomizado em um determinado grupo ou opção de tratamento, então, mais ou menos como se fosse cara ou coroa, ele vai para um lado ou vai para o outro, nesse tipo de randomização. Eu posso randomizar em blocos de indivíduos com determinadas doenças, por exemplo, e eu posso randomizar de forma estratificada, de indivíduos que, por exemplo, vão estratificar por idade, menor ou maior de 40 anos. Então, você tem essa possibilidade. E a plataforma já faz esse tipo de randomização, garantindo, então, a segurança da randomização e também do cegamento do estudo, então, fica muito mais fácil de ser realizado dentro da plataforma REDCap. Com relação aos centros participantes, você pode ter mais de um centro participante, que a gente tem um exemplo de 3 centros, onde todos esses centros vão alimentar essa plataforma de dados, e aí você vai ter um acesso dentro de um banco principal, que vem do centro coordenador, que no nosso caso vai ser a UFO. Então, a gente consegue, através, por exemplo, ter um estudo dentro do nosso laboratório, junto com o hospital, junto com uma clínica, e todos esses centros terem acesso a esse tipo de informação. Você também pode priorizar que tipo de informação para qual centro será destinado. Isso também é possível dentro da plataforma. Então, por exemplo, o centro 1 pode ter acesso aos dados do centro 1 e 2, ou somente dos dados que serão designados a ele, dependendo do tipo de hierarquia de acesso que for destinado. Então, as principais vantagens desse tipo de estudo é você poder desenvolver vários centros de pesquisas ao mesmo tempo, ter um menor período de tempo para a mesma quantidade de coleta de dados, uma vez que você pode enviar link para várias pessoas ao mesmo tempo, e vários centros podem coletar dados para a mesma pesquisa ao mesmo tempo, ter maior generalização de resultados, diversos cenários clínicos são possíveis de serem coletados ao mesmo tempo, e a criação de maiores volumes de bancos de dados também é possível com a utilização da plataforma REDCap. Ela também tem a capacidade, com relação aos dados que já foram coletados, de verificar se tem dados faltantes. Ela avisa, a plataforma consegue fazer esse aviso de dados inconsistentes, quando, por exemplo, não foi preenchido da forma correta, ou até mesmo de dados implausíveis, que não era aceitável para aquele tipo de dado que está sendo coletado ali naquele momento. Então, é possível que se tenha esse recurso de reconhecimento que traz também mais segurança para aquela análise de dados e para aquela coleta de dados. Um outro ponto interessante da plataforma é o uso do e-consent, que é o termo de consentimento livre esclarecido, que pode ser colocado dentro da plataforma. Então, você tem essa versatilidade de envio desse termo de consentimento,
para os participantes da pesquisa, o armazenamento seguro desse termo, que normalmente é feito de forma de papel, fica armazenado dentro dos laboratórios, então ele é uma forma de armazenamento mais seguro. Ele vai ter esse formato digital, vai ter esse uso, então, de recursos audiovisuais, é possível você colocar lá uma explanação em vídeo ou em áudio, de que tipo de explicação com relação ao termo de consentimento livre esclarecido, então ele vai ter algumas vantagens em relação ao papel. Normalmente não é mais a questão desse armazenamento do papel em si, podendo ser extraviado por algum motivo, então você tem esse recurso digital, vai ter um armazenamento mais seguro, uma possibilidade de preenchimento remoto, principalmente naquelas pesquisas que são qualitativas, através de surveys, você não tem a necessidade de que a pessoa venha presencialmente assinar o termo de consentimento, ela consegue assinar de forma remota. O audiovisual, como eu falei, e você também não precisa necessariamente da conexão de internet para que ele realize a assinatura do termo de consentimento. Então, tem algumas vantagens com relação ao papel. Para iniciar o uso do REDCap aqui na nossa instituição, então é necessário que o seu professor ou coordenador do laboratório solicite uma conta REDCap, crie o seu projeto e aí, a partir dali, vai personalizar os seus formulários, conforme a necessidade de cada estudo, vai fazer, então, a coleta e análise desses resultados a partir desses formulários que foram criados, e é possível que você faça isso de forma contínua em diversos tipos de pesquisa, diversos tipos de estudo dentro do mesmo laboratório, ou até mesmo dentro de uma mesma pesquisa é possível certificar diversos surveys, diversos formulários ali dentro. Essa aqui é a nossa plataforma do YouTube, foi desenvolvida pelos nossos colegas, então traz também informações de como utilizar, tira dúvidas, então está disponível no YouTube através do @REDCapUF. Eu sou Letícia, sou doutoranda de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Administração Médica da Faculdade de Farmácia da UF, e eu também faço parte da REDCap. Bom, essa apresentação, essa parte vai falar das funções do REDCap e como fazer a competição de um formulário para fazer a coleta de dados. Inicialmente, é importante entender que existem 3 formas de utilizar o REDCap. A primeira delas é através do modo online, né, que você usa um computador fixo com acesso à internet para poder fazer as configurações e a coleta de dados. O modo offline, que dá para usar em celular ou tablet, para depois passar as informações coletadas para o sistema, né, o sistema online, e o survey ou inquérito. A gente passou por uma atualização que hoje se chama de inquérito, mas em alguns locais você encontra como nome SAM, que é um link público. Pode ser um link individual ou um link comunitário, mas funciona através de links para fazer a coleta das perguntas, né, das respostas. Então, falando inicialmente desse modo online, que é feito no computador físico, ele funciona muito bem quando é uma coleta durante uma consulta, né, ou quando tem a coleta de dados diretamente de um formulário ou de um papel físico, né, e é essencial que tenha a internet. E quando você faz a configuração do formulário também é preciso usar esse método através do site aqui na UF, redcap.uf. O aplicativo REDCap Mobile é um aplicativo usado de forma offline, né? Você configurou ele de maneira online, você gera um token, o aplicativo lê esse token, baixa o projeto para o celular, e aí você pode fazer a coleta de dados sem acesso à internet. Você coleta todas as informações e, quando tem o acesso, você passa essas informações para o sistema. Ele é possível também, além da coleta de dados, tem um campo específico para assinatura, né, do usuário que está participando da pesquisa, tem georreferenciamento e também é possível anexar algum vídeo, algum áudio feito no momento dessa entrevista. Então, o aplicativo, quando você baixa, a gente pode fazer uma prática, depois para ver como é que ele funciona, mas é um aplicativo que ele tem esse primeiro designer. Então, como eu falei, o projeto é criado no REDCap da UF, no site da UF.
o pesquisador pede um token de acesso, o administrador tem que autorizar para fazer a liberação desse token. E aí, quando abre o aplicativo, né, você coloca a opção instalar projetos no dispositivo. Abre o QR Code e vai ler e puxar para o aplicativo. E aí você pode achar todo o projeto já na aba Meus Projetos, para poder fazer a coleta então. E tem o aplicativo MyCare. Esse aplicativo ele é direcionado aos usuários. Quando a pesquisa é longitudinal, ou seja, o usuário precisa responder mais de um formulário no decorrer do tempo. Então, esse aplicativo ele vai emitir alertas. Esse aplicativo serve também como diário, você consegue colocar as percepções daquele paciente, daquele usuário, como é que ele está agindo com o medicamento, ele consegue fazer anotações sobre o processo investigado, né? Então, ele também tem essa noção de tempo, de quanto tempo ele vai precisar preencher. E o dado, assim que o paciente, o usuário, preenche, vai para o sistema também, que tem acesso do Redcap.UF. É um aplicativo ainda pouco usado, né? E ele é voltado para estudos longitudinais. E o Survey, o inquérito, é um link de versão pública. Né? Você faz o questionário e disponibiliza esse link. Pode ser feito em link público, né, que qualquer pessoa muito útil em redes sociais ou pesquisas mais amplas, ou pode ser um link único. Você adiciona um e-mail e a pessoa recebe por e-mail aquele link para poder preencher. Você já conhece quais serão aqueles participantes do projeto. Então, como recursos principais do Redcap é poder fazer os formulários personalizados, a gente vai mostrar como é que faz essa personalização. A importação e exportação de dados, é possível fazer a importação através do CSV. A exportação, é possível fazer CSV, SPSS, UR, XLM, e importação e exportação de projetos através do XML. O gerenciamento de usuários, como a Michelle explicou, né, que tem diferenciação entre os usuários, sobre o nível de acesso, uma hierarquia para mexer no projeto. E também o suporte a estudos multisséculos. Então, como que começa? Né? Precisa abrir uma conta no Redcap aqui na UF. Né? O pesquisador responsável vai acessar o sítio smart.uf.br e vai achar entre as opções o central do STI. Entrando no central do STI, procura por Redcap e aí concessão para acesso para o membro da comunidade UF. Lembrando que quem precisa pedir essa autorização é o professor responsável, o aluno não pode pedir abertura, tem que ser o professor responsável pelo projeto, e todos os participantes, os professores e os alunos que ajudarem na coleta precisam ter e-mail dele. Logo que for autorizado, né, esse primeiro acesso, através do processo do sítio Smart, o aluno, o professor, vai entrar no site do Redcap da UF e vai acessar de acordo com usuários e senhas do IDUF. Normalmente o CPF e a senha mesmo que é usada no sistema da UF. Quando entra no Redcap, né, essa primeira página, que vai mostrar listado todos os seus projetos. Eu já tenho alguns aqui, porque eu já participei de alguns, mas a primeira vez essa lista vai estar vazia. Você consegue organizar essas pastas para depois ter o melhor acesso. Procura por novo projeto, mais novo projeto ali na barra superior. Ao clicar ali, você vai colocar o título do projeto, qual é a sua intenção com aquele projeto, se é só fazer um teste, se é fazer alguma pesquisa, se é o suporte operacional, qual é a sua intenção, a finalidade desse projeto. E aí você pode selecionar da opção de criação de projeto, se você quer um projeto vazio, né, um projeto iniciado do zero, um projeto que já está em XML para poder carregar e fazer importação, ou usar um modelo. Já tem alguns modelos no Redcap, formulários validados. Você consegue selecionar a sua opção e já ter um formulário pronto. Nós vamos fazer agora um projeto vazio, para começar do zero, quais são os primeiros passos para fazer um formulário. Então, tem que clicar no Criar Projeto.
é quando você coloca a finalidade do projeto, se for alguma pesquisa, eu chamo a atenção para preencher o número do IRB, que é o número do CEP, de aprovação do CEP. E nós, como os administradores, a gente só consegue aprovar um projeto se tiver preenchido o CEP. Então, é bem importante preencher esse campo. Entrando no projeto, essa é a primeira aba do REDCap, e ele funciona como se fosse um passo a passo. Item a item para ser cumprido, para o projeto ficar pronto. Ele funciona mais para te organizar a formar o projeto. Né? Se você pular uma etapa, você pode ir direto, mas aqui ele te mostra todos os itens necessários para o seu projeto funcionar. Então, primeiro, ele vai te perguntar as configurações principais. Ele vai perguntar, é um inquérito? Você vai querer um link para esse projeto? Se sim, você habilita. Se é uma coleta de dados longitudinal, também você pode habilitar ou não. E também se você vai usar o MyCap. São as informações assim, iniciais para fazer o projeto. Logo depois vem o desenho do instrumento de coleta de dados, para poder colocar, né, as perguntas, colocar o designer que deseja do formulário. Então, clica no construtor online, né, para poder formar a primeira etapa do construtor online. Quando você abre o construtor online, ele já tem um formulário padrão, chamado Form1. Você pode renomear, editar esse formulário também, copiar ou baixar os itens, tem essas opções, mas ele já está dentro desse arquivo, desse ambiente, o Form1. Quando clica nele, ele também já aparece um primeiro campo, o ID daquele participante. É um campo já fixo aí. E para criar os próximos campos desse formulário, coloca adicionar campo. Seleciona adicionar campo. Vai abrir essa janela e vai te mostrar as opções do tipo de campo que você deseja. Você pode escolher uma caixa de texto, uma caixa de notas, um campo calculado, múltipla escolha. A gente vai olhar e tem aí como é que funciona cada campo, como é que o exemplo de cada campo. O texto curto é quando deseja uma resposta curta, né? Pode ser um CEP, um nome, um e-mail. Então, você coloca um espaço ali limitado de caracteres para esse campo. Tem a opção, por exemplo, a lista suspensa. Já é indicada quando você quer selecionar algum item único, mas uma lista grande. Por exemplo, listas de cidades do Rio de Janeiro. Então, são várias cidades. Então, você coloca um formato de lista para poder se selecionar. Tem o campo botões de rádio, que também é resposta única, mas possui menos opções de resposta. Então, dá para colocar em botões. Né? E também caixa de notas, que já tem um espaço maior de caracteres. Quando for responder alguma pesquisa qualitativa, quando for algo que precisa de um maior desenvolvimento. Nós temos também caixa de seleção de múltiplas respostas, né? É possível selecionar mais de uma opção como resposta. Né? No caso aqui, como que eu utilizo para responder o questionário online? Pode ser o tablet e o computador. Eu consigo selecionar 2 ou 3 respostas. O campo para assinatura, você clica em adicionar assinatura e assina com o dedo, né? Na própria tela do tablet ou do celular. O envio do arquivo, que é possível anexar algum arquivo, seja uma foto, um áudio, um vídeo feito no momento da coleta de dados, e uma escala visual analógica, que vai medir a percepção de acordo com a barra, né? A intensidade da barra que você pode colocar nesse campo, né? Vou montar aqui, mostrar como é que monta um campo, por exemplo, de lista suspensa. Tem aqui o espaço de rótulo do campo, você coloca a pergunta, o que deseja saber, tá? As opções de resposta, você põe uma por linha, a numeração, o próprio REDCap já formata para você. É bem importante ter atenção no nome da variável, ali no campo, e esse nome da variável, ela vai ser útil para fazer campos calculados, para usar em fórmulas, porque você vai usar o que você selecionou como a variável, não o nome do campo. Se é obrigatório ou não, a pessoa consegue passar para a próxima pergunta, né, se responder.
se é uma questão que identifica aquele participante, né? Você vai precisar responder em algumas situações, o nome, a idade, o CPF, se é um campo mais sigiloso, né? Se você quer que a pergunta esteja na direita, na esquerda, no horizontal, você também pode fazer essa seleção. E tem um campo, nota de campo, que aparece debaixo do campo, dando alguma dica. Só pode, e-mail, DUF. É como se fosse uma nota de campo para aquela pessoa que está respondendo. O campo calculado é um tipo de campo que dá para ser feito no REDCap. Como ele é feito? Ele faz o cálculo em tempo real. Da seguinte forma, por exemplo, para calcular o IMC. O IMC é calculado com base no peso e na altura. Então, você tem que, inicialmente, criar esses dois campos. Um campo para o peso e um para a altura. No terceiro campo que você vai criar, você coloca a opção de campo calculado. Escreve um rótulo, né, e faz a equação necessária baseada naqueles dois campos anteriores que já foram criados. Então, aqui, por exemplo, o peso dividido pela altura ao quadrado. E como eu sei qual é o cálculo que eu preciso fazer, como é que funciona? O REDCap ele te dá algumas dicas, né, quando coloca funções especiais. Algumas dicas que são usadas mais comumente. A data de aniversário, ano de nascimento. Aqui tem outros exemplos também. Tem do IMC, o primeiro nome, enfim, tem uns exemplos aqui de como faz esse cálculo para colocar nessa equação abaixo. Bom, fora esses campos que eu falei, existe também uma forma de adicionar uma matriz de campo, que é logo abaixo da pergunta, nesse botão, adicionar matriz de campo. O que seria? É quando várias perguntas possuem a mesma opção de resposta, para não formar várias perguntas repetidas. Realmente faz uma matriz. Aqui, por exemplo, né, como você avalia os aspectos do uso do REDCap, criar um novo projeto. Muito difícil, regular. Essas opções de resposta são válidas para todas as perguntas. Então, forma uma matriz para facilitar o espaço, para ficar mais organizado na coleta, inclusive. Como é que é feito? Né? Você clica em adicionar matriz de campo, vai abrir essa janela, você coloca os rótulos de campo, que são as perguntas ou as variáveis, né? Coloca quais as opções de resposta logo embaixo, coloca um nome para a matriz, uma variável, e salvar. E a matriz fica pronta. Bom, nós confeccionamos aqui um formulário simples, básico do REDCap, e quando ele fica pronto, é possível observar que cada campo possui esses ícones acima. Eu vou explicar o que significa cada item, né? O primeiro item é para poder, do lápis, fazer uma adição daquela questão. O segundo é ramificação lógica, que eu vou explicar um pouco melhor como ela funciona. O terceiro, copiar aquela questão, se eu quero que a pergunta se repita abaixo. O outro item azul é para modificar, se eu quero que aquela questão vá para baixo, vai para cima, eu consigo movimentar aquela pergunta dentro do formulário. E a última é para fazer a exclusão daquela pergunta. Sobre a ramificação lógica. A ramificação lógica, ela funciona quando uma pergunta depende da resposta da anterior. Aqui, por exemplo, você utiliza o REDCap em suas pesquisas? Sim ou não? Se a pessoa responder não, não faz sentido há quanto tempo você usa o REDCap. Então, é quando uma pergunta ela é dependente da anterior. Ela só abre dependendo da resposta que teve a anterior. Então, você cria as perguntas, né, e clica no ícone de ramificação lógica. Quando você clica, abre essa janela, e aí vai ter o construtor dessa lógica. Você seleciona qual é o campo que você deseja da questão anterior e arrasta para aquele campo só aparecer se a pessoa responder sim, no caso do REDCap. Bom, esses são os tipos de campo para fazer um formulário, né? E aí, lá no começo, a gente colocou que queria que fosse um inquérito. E para o inquérito funcionar, precisa habilitar. Habilitado inquérito. Ele clicar aí o botão para poder fazer funcionar.
Logo quando você termina e clica nesse botão, ele vai te dar todas as configurações de design do formulário. Ele vai te mostrar a cor que você quer, qual é a fonte daquele texto, se você quer várias páginas de uma página, se a pessoa tem tempo de resposta para aquele questionário, até que horas aquele questionário vai estar com acesso liberado para aquele respondente. São várias características relacionadas ao designer mesmo desse formulário que vai ser entregue para quem está respondendo. Então, nós construímos, habilitamos o inquérito, né? O próximo item, o próximo bloco, é alguns módulos opcionais e personalizações do REDCap. Se eu quero que esse instrumento se repita, no caso do estudo longitudinal, eu quero que seja o mesmo formulário hoje, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Eu quero que seja realmente o mesmo, para ver as mudanças das respostas. Se eu quero a numeração automática dos registros, se eu quero que faça essa randomização, também é possível selecionar nessa parte o envio de alertas de SMS, são algumas coisas mais específicas e opcionais que o REDCap oferece. Essa outra opção, configurar favoritos do projeto. Essa lista à esquerda é uma lista de acesso rápido a algumas funções do REDCap. Então, se eu quero colocar ali alguma função para eu ter acesso mais rápido, eu posso selecionar como favoritos do projeto, adicionar ou adicionar favoritos para esse ícone e ir para essa aba à esquerda. Chegamos na permissões e permissões do usuário. Clica em permissões do usuário, vai abrir essa janela, adicionar novos usuários. Quando você começa a digitar o nome daquele usuário que eu desejo adicionar, o REDCap até já preenche com aqueles usuários que já estão no sistema. Então, eu começo a escrever o nome, ele já preenche e vai abrir uma outra janela para a gente, que vai mostrar os privilégios daquele usuário, que ele tem acesso no projeto. Então, é possível colocar se ele não tem acesso, se ele só tem acesso de leitura, se ele tem acesso total àquele projeto. São os privilégios de nível mais alto. Existem outros privilégios, se ele tem acesso ao calendário, alertas e notificações, as estatísticas e gráficos, também em relação aos aplicativos, ele pode mexer no aplicativo do REDCap, ele também pode selecionar isso. Além disso, que é muito importante, se ele pode modificar aquele registro, se ele pode editar a pergunta, também tem como selecionar, dar essa permissão ou não para aquele participante do projeto, né? Bloquear e desbloquear registros, você vai selecionando tudo que deseja que aquela pessoa tenha acesso no projeto. Depois, o próximo item é testar o projeto. É muito importante testar. Como a gente colocou, eu indico fazer isso, como um formulário com um link, né, em formato de link, como inquérito, formar um link e testar entre os membros da equipe, testar para ver se tem algum campo que foi digitado, o campo calculado errado, se alguma variável está incorreta. Fazer o teste antes de colocar no formulário para poder fazer a coleta de dados. Então, é muito importante testar diversas vezes para identificar os erros antes de ir a campo. E o próprio REDCap te instrui a fazer isso. Até quando você for fazendo, você pode colocar terminei, como checklist mesmo, de passo a passo, para fazer esse formulário. E depois você, por último, pode mover o seu projeto para o estado de produção. Isso significa, do jeito que a gente montou, já seria possível fazer a coleta de dados. Só que quando você move para a produção, ele tem uma segurança maior. Até você mesmo, como o nível mais alto do projeto, eu posso fazer alguma mudança, editar alguma questão, algum dado. E aí vai para o administrador do REDCap aprovar essa mudança. Então, também passa por uma verificação da equipe do REDCap, quando você move para a produção. Até apagar algum dado, também, quando você passa, fica mais difícil fazer algumas mudanças. Não que você não possa, mas precisa passar por alguém do REDCap para essas mudanças serem aprovadas. Então, você move, está tudo certo, testou, fez o formulário, vamos passar para a produção.
como eu dei a dica, né, para fazer o teste, como é que você faz? Você habilitou naquele primeiro item que deseja seu inquérito, depois habilitou no formulário a função do inquérito, logo na barra à esquerda vai aparecer essa opção, ferramentas de distribuição de inquérito. Então, ele vai te gerar um link. Esse link pode ser público, né? Você pode já divulgar ele para preenchimento, ou você pode fazer um link menor, personalizar o link, eu quero que seja redcap.uf/aula, eu consigo fazer isso, né? Colocar de uma forma mais prática para as pessoas poderem ter acesso. Posso colocar também uma lista por e-mail para ir link único para cada pessoa, também é possível. E essa parte é bem importante para poder fazer os testes. Né? Mover o status para a produção. Quando move para a produção, ele vai te perguntar se todos aqueles dados que já estão no sistema, eles podem ser apagados, o que é útil no caso dos testes. Fiz vários testes, estou cheio de dados no projeto, então eu desejo apagar, deletar todos os dados do projeto para poder iniciar, de fato, do zero a coleta de dados. Né? Mover para a produção. Mover para a produção, o administrador do Redcap aceitou, né, esse movimento, você foi a campo e fez a coleta de alguns dados. Você pode vir de novo, nessa barra à esquerda, e colocar painel de status de registro. Você consegue ver em tempo real quantas pessoas responderam, quais foram as respostas. Se algum formulário estiver de forma incompleta, a bolinha não vai estar verde, ela vai estar em vermelho. Então, a gente consegue acompanhar como está sendo essa coleta. Também quero saber como é que anda em relação às estatísticas do que eu estou coletando. O Redcap, ele produz seus próprios gráficos e estatísticas. A princípio, ele demonstra para a gente de uma maneira bem básica, né, como as informações. São gráficos mesmo de forma mais visual, para a gente ver como é que está sendo essa coleta, como é que vem essas respostas. E aí a gente consegue fazer depois, né, a personificação desse gráfico. Colocar se eu quero pizza, se colocar título no gráfico, colocar as cores, dá para fazer. Mas, a princípio, de forma rápida e no momento, assim, no único momento, né, preencheu, ele já aparece para a gente nesse tipo de gráfico. Bom, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, a gente aqui da UF produziu alguns vídeos assim, para ensinar mesmo, tirar algumas dúvidas em relação ao Redcap, em relação à criação dos formulários. Vocês podem acessar através do YouTube e também pode estar entrando em contato com a gente para poder resolver essas dúvidas. Fazer a pesquisa de campo. Obrigada.